Bom dia, crianças, familiares. O tema desta semana é o espaço rural, a vida no campo. Então, no espaço rural, a gente sabe que a diversificação de produtos produzidos na agricultura são diversos, tem muitas opções. E ali na página de geografia, nós vamos ter então como tema nesse estudo a questão da agricultura, trazendo a questão lá do Rio Grande do Sul, de Bento Gonçalves. Mas Santa Catarina também produz muita uva e tem uma produção de vinhos agora já sendo até premiadas. E hoje a professora veio aqui no sítio do professor Adilson, ele que é professor, mas que tem como segunda opção a uva e o cultivo de algumas variedades, e ele vai nos contar um pouquinho sobre esta cultura, esse cultivo que ele realiza aqui na propriedade dele aqui em São Brás. Então, professora Adilson, é com você. Bom, nós temos então a produção da viticultura, é um processo que a gente iniciou lá nos anos 90, observando no colégio agrícola como se fazia o processo da produção de uvas aqui em Campo Herê. Começou lá o professor Christian, ele deu um incentivo. Eu trabalhava no SEDUP como professor de educação física e sempre próximo do setor dele. Gostei da atividade da fruticultura e me envolvi com a variedade das castas de uva. Então nós temos aqui então várias castas diferentes, mas que ela se alinhou no nosso clima aqui, são as americanas. As vitivinícolas europeias ainda a gente não fez um trabalho e não plantou algumas variedades, mas ela precisa de um maior cuidado. Então as americanas se deram muito melhor. Nós temos aqui na propriedade hoje, temos aqui a Isabel Precoce, que é para fazer o suco e o vinho, a Bordeaux, e também nós temos as Niagara branca, Niagara rosa, e também algumas outras variedades como a Poloski. A Poloski é uma uva próximo das europeias, mas que também se adaptou na nossa região. Então, basicamente, nós temos então a produção de vinho e suco, mas também pode ser feito geleias e muitas outras variedades, muitas outras afinidades que a uva tem. Vamos dizer, o processamento dela é muito amplo. Nós temos então a uva passas, nós temos a uva cristalizada, mas nesses processos nós não trabalhamos ainda. Nós estamos ainda no processo de doce de uva, vinho e suco de uva. Mas o carro-chefe nosso é a uva in natura. Então, no final de ano, quando começa a produção da maturação da uva, a gente trabalha basicamente na uva in natura. Nós estamos aqui então no processo, ele está em dormência, seria o repouso vegetativo. Logo no final do ciclo agora do inverno, inicia depois de 12, 13 graus, que a terra começa a aquecer, ela começa o processo de vegetação natural. Daí começa a criação dos ramos e das folhas. Professor, e em que período então vai ser feita a colheita aqui no seu parreiral? Nessa nossa microrregião, é talvez diferente de outras microrregiões. Aqui a distância entre parreirais próximos aqui de 1.000, 3.000 metros, dá quase 10 dias de diferença. Nós começamos aqui iniciando final de dezembro, ou em torno de 15 a 20 de dezembro, iniciamos a colheita, até o final de janeiro termina a colheita da nossa variedade que tem aqui. Mas, como eu falei, nós não temos variedades vitivinícolas europeias, que essas são um pouquinho do ciclo mais tardio. Então, basicamente, o mês de janeiro a gente trabalha na colheita dessa uva. E se alguém quiser plantar uva, qual é o conselho que você dá? Hoje eu começaria com se fosse para fazer vinho, eu trabalharia com as europeias, a Merlot, a Cabernet Sauvignon, porque ela renderia muito mais em parte financeira, ela agrega muito mais valor e, bem dizer, é o mesmo trabalho de condução,
de manejo de solo, de preparação para esse produto. Então ela agrega muito mais valor, mas também tem uma competitividade muito grande. Precisaria ter um estudo aqui na nossa cidade, na nossa microrregião, na nossa terra, para ver se é possível a produção dessas variedades de uva. E qual é o tipo de uva, então, que hoje você mais tem plantado aqui no seu parreiral? Então nós temos aqui a Isabel Precoce, que é especialmente para suco, e também ela faz um corte com a Bordeaux para vinho. Então o objetivo maior é a Isabel Precoce para fazer suco de uva. Muito bem. Tem mais alguma situação que você gostaria de falar para os nossos alunos? Que no início não tinha nenhum produtor dessas variedades de uva. Então seria nós que fizemos a preocupação dessa cultura aqui na nossa cidade. Então hoje já tem mais outros produtores que estão fazendo, e eu acredito assim, é possível de produzir. Tem que ter um cuidado especial, mas é possível produzir de boa qualidade. As videiras produzem aqui, como eu falei, as americanas estão produzindo muito bem, mas nós ainda perdemos para o espaço aqui do Rio Grande do Sul, que lá a produção é um pouquinho maior. Mas para a regionalização está se conduzindo e conquistando espaço em toda a nossa região também. Então tem variedades hoje que não é só na Europa, nos lugares frios, que poderiam estar produzindo variedades de uva. Então nós estamos produzindo em toda a região e todo o Brasil. Então tem variedades que podem ser utilizadas em qualquer espaço na sua localização. Cuidar o terreno, se é especial para fazer a tal variedade, mas é muito simples e muito fácil para trabalhar com as videiras. Muito bem. Então, se alguém for plantar uva, vai ter que esperar quanto tempo, professor, para começar a colher? Em torno de 4 anos você já tem uma produção quase que completa. Então, o segundo ano ela já vai dar uns 30% do que ela poderia render, mas nos quarto e quinto ano ela já está com 100% de produção. Então, para que vocês saibam, Campo Herê não produz só soja, milho, trigo, feijão. Também pode produzir outras variedades de cultura. Basta que tenha alguém que se dedique. É isso, então, a gente agradece ao viticultor Adilson Mocelini, que fala hoje aqui da linha São Brás, na sua propriedade, onde ele tem os parreirais de uva. E que muita gente saboreia lá em dezembro e janeiro um pouco dessas variedades cultivadas aqui. Muito obrigada e até a próxima aula.